Então, Dani, tudo bem? Olha só, fazer aqui rapidinho um vídeo para que você faça uma pequena atividade referente à verificação de aprendizagem. Fazer um vídeo contendo as duas disciplinas, ensino religioso e filosofia, tá bem? Pega aí um material para você fazer algumas observações ou até mesmo escutar. Primeiro vamos começar aí pela disciplina de ensino religioso. A matéria de ensino religioso, eu dediquei ela ao estudo das religiões orientais, as religiões que vivem no Oriente. Nós estamos no Ocidente, então nós temos mais contatos ao cristianismo, ao judaísmo e islamismo. No Oriente tem contato as religiões que são de maior repercussão, são aquelas que de algum modo nós já vimos, você viu na verificação de aprendizagem passada, e eu vou voltar aqui a falar sobre elas, que são o hinduísmo, o budismo e etc. Dentro das religiões orientais, uma das características principais é na compreensão de Deus. A compreensão do Oriente de Deus ela é totalmente distinta daqui do Ocidente. Lá no Oriente, eles é muito comum a crença em vários deuses. Isso se chama politeísmo. Politeísmo é a crença em várias divindades, né? A religião que vai pregar isso vai ser o hinduísmo. O hinduísmo tem aproximadamente 33 mil deuses, como falei na última vez, e desses 33 mil deuses vai destacar os três, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que são os três principais deuses. Outra característica importante da religião oriental refere-se à compreensão, à construção da religião. A religião oriental ela é formulada, ela é construída a partir de um livro. Sempre tem um livro que eles entendem como sagrado e a partir daquele livro eles começam então a construir a sua crença religiosa. É diferente do Ocidente. No Ocidente acontecem os atos, né, os atos da vida de Jesus, os atos de Maomé, os atos de Moisés, e a partir desses atos no Ocidente que vai construir a religião, vai construir a Torá no judaísmo, vai construir a Bíblia no cristianismo e assim por diante. Então a grande diferença é a seguinte: no Ocidente, primeiro acontece os atos e então constrói o livro sagrado. Lá nas religiões orientais, tem um livro e a partir do livro que faz a experiência religiosa. Então esta aí é uma das características aí da religião oriental. Então temos então na religião oriental a crença na diversidade de Deus, que chama-se politeísmo. Mas olha só que interessante. Nós pensamos que a religião tem uma característica que é cultuar a uma entidade divina, a um Deus, né? Mas veja bem que interessante. Existem religiões que não existe a figura de Deus. E essa religião ela é uma religião oriental. Essa religião que eu estou mencionando a você é o budismo. No budismo não tem a ideia de Deus. Olha só que interessante. Professor, mas Buda é o quê? Ora, Buda é apenas um iluminado. É uma pessoa, um cidadão que mediante a exercício, mediante as suas reflexões pessoais, conseguiu alcançar a iluminação. Mas, professor, me diz aí, o que é essa iluminação? Iluminação nada mais é do que você extinguir os maus pensamentos, as paixões, você entender que existe sofrimento, o sofrimento pode ser curado, na medida que você se consegue perceber a si mesmo, você vai conseguindo eliminando todas as paixões. Essa é uma da estrutura da religião budista, tá bem? Então é interessante, Buda, muitas pessoas pensam que toda religião existe uma divindade, né? Mas no budismo não há uma divindade. Todos no budismo são convidados a alcançar a iluminação. Quando o sujeito budista alcança essa iluminação, o nome disso se chama Nirvana. É um nome difícil aí, viu, Dani? Então, Nirvana, o que é o Nirvana? Nirvana é a cessação, o fim de todo e qualquer sofrimento.
Quando o praticante do budismo alcança essa etapa da sua vida, ele alcançou a iluminação. São poucas pessoas que conseguem fazer isso, porque precisa de muito exercício, precisa de muita reflexão, precisa acabar com todo o desejo, a vontade de ser maior que o outro, o egoísmo e etc. Então, as religiões orientais, elas estão pautadas muito tanto é que é muito difícil você saber se as religiões orientais elas são um estilo de vida ou é uma prática religiosa, porque elas estão muito ligadas, tá bem? Então, essa aí vai ser o resumo aí do pensamento para a atividadezinha de ensino religioso. Para a disciplina de filosofia, vai ser o seguinte, olha só. A filosofia está preocupada muito com a questão do conhecimento. O que é conhecer, como eu posso conhecer, se o meu conhecimento é verdadeiro ou falho, não é? Essa é a análise da filosofia. E nós também temos essa percepção até um determinado momento. Existe determinada nossa vida que nós perguntamos: o que é isso? Para que serve isso? Como eu posso alcançar isso? Como eu posso aprender isso, né? Então, os filósofos, eles têm, sobretudo na Idade Moderna, eles têm essa preocupação sobre o conhecimento. Como é possível conhecer as coisas, né? Aí, olha só que interessante. Existem duas linhas de raciocínio, Dani, olha só. Existem as pessoas na filosofia que trabalham com a questão da racionalidade, ou seja, da razão. Tem pessoas que falam, todo e qualquer conhecimento que eu que eu vou adquirir, ela tem que ser enraizada, tem que ser baseada na razão. Por que tem que ser baseado na razão? Porque a razão é o que dá certeza das coisas. Muitos filósofos vão defender essa tese. Por quê? Como é que eu posso ter certeza das coisas? Olha, a certeza que eu tenho das coisas é semelhante à certeza matemática. Nunca vai mudar. A certeza matemática é o meio certo de eu obter conhecimento. Como assim, professor? Olha, as pessoas, os filósofos vão apoiar no seguinte, apoiado na matemática, vão chegar à seguinte conclusão: 2 mais 2 são 4 em todo lugar. Então, com a racionalidade, eu tenho um conhecimento universal. Se eu tiver lá na China, 2 mais 2 vai ser 4. Se eu tiver aqui no Brasil, 2 mais 2 vai continuar sendo 4, não é? Então, todo e qualquer conhecimento que eu tenha fundado nessa equação matemática, nessa equação racional, eu vou obter um resultado certo. Então, por isso que muitos filósofos vão se apoiar nesse método de obter conhecimento. Esse método de conhecimento chama-se racionalismo. Aí o principal expoente desse pensamento é o Descartes, que nós vimos lá na sala de aula, lá acho que no final de fevereiro, começo de março, tem alguma coisinha anotada no seu caderno sobre isso. Então, Dani, além desse pessoal que defende que o conhecimento, o modo de nós conhecermos se dá pela razão, vai existir pessoas que vai falar, não, o nosso conhecimento ele vai se dar a partir da experiência. Nós só conhecemos as coisas na medida que eu experimento. Olha só como eles vão falar, olha, eu só posso saber o que é ter fome ou sede na medida que eu experimento. Eu não posso saber o que é ter sede ou ter fome a partir de cálculos matemáticos. Eu só posso ter, então o conhecimento só vai se dar mediante a experiência. Na medida que eu vou experimentando as coisas, eu vou adquirindo conhecimento. Esses filósofos chamam-se empiristas. Empiristas significa o quê? Que eles pautam o seu conhecimento, o seu entendimento sobre as coisas a partir da experiência. E nessa corrente, nessa perspectiva, nós vamos ter um pensador que chama John Locke. Olha só, John Locke. Locke parece o personagem lá do Marvel, né, dos Vingadores, mas não é aquele não, é outro, viu? Ele é um inglês do século XIX, não, século XVIII, que ele vai trabalhar nessa linha de raciocínio, que é o conhecimento a partir da experiência. Olha só que bacana. O John Locke vai falar o seguinte, o nosso conhecimento, o nosso entendimento humano, o ser humano, o conhecimento humano é semelhante a uma folha em branco. Olha só que bacana. Eu tenho aqui uma folha em branco. Ó, na medida que eu tenho uma folha em branco, na medida que eu vou obtendo conhecimento, essa folha em branco vai sendo preenchida. Assim que ele vai entender então o conhecimento humano, a experiência de obter conhecimento se vai dar de acordo com Locke semelhante a uma folha em branca.
você tem uma folha em branco aí, semelhante ao caderno. Na medida que você vai anotando, você vai adquirindo conhecimento. Então o John Locke vai pautar a sua filosofia a partir daí, tá bem? Então vamos recapitular a disciplina de filosofia. Temos aí a questão de como que eu posso conhecer, se é possível conhecer, e temos duas linhas de raciocínios para pautar isso, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo vai pautar a partir da razão, a questão da matemática. Por que ele vai pautar a partir da razão? Porque a partir da razão vou conseguir universalizar o conhecimento. 2 mais 2 vai ser 4, tanto no Brasil como na China. Se estiver chovendo ou não, 2 mais 2 vai ser 4. Enquanto o outro grupo, o grupo do empirismo, vai falar, não, o conhecimento se dá mediante a experiência. Na medida que eu tenho a experiência, a formato humano é semelhante a uma folha em branco. Na medida que eu vou adquirindo as experiências, eu vou obtendo um conjunto de conhecimento de valores, tá bem? Então essa aí é a síntese do pensamento de filosofia. E recapitulando lá o de ensino religioso, caso você tenha esquecido, olha, atenção, é o seguinte, são as religiões orientais, o hinduísmo e o budismo, ok? Essas duas. O hinduísmo é a questão do politeísmo, a crença em vários deuses, Brahma, Vishnu, Shiva. A pluralidade de Deus no hinduísmo é muito grande. E em contrapartida nós temos lá o budismo, que não tem crença em Deus algum. Buda não é um Deus, Buda é apenas um iluminado, alguém que alcançou a iluminação, alcançou o nirvana, tá bem? Então essa aí é o conteúdo para verificação de aprendizagem. Eu vou mandar o vídeo para você e em sequência eu vou mandar aí algumas questõezinhas para você fazer, tá bem? Aí você vê quanto tempo você precisa para fazer e fica à vontade. E parabéns pela outra produção, viu? Não respondi, mas fiquei muito feliz pela tua contribuição. Abraço, até breve.